Boa noite, está no ar mais uma edição do STP em linha. A privatização da direção dos transportes lesa financeiramente o Estado são-tomense. A afirmação foi feita pelo ex-diretor dos transportes, Olinto Neves, em entrevista ao canal Andim Live. Olinto Neves, que foi exonerado do cargo no início do mês de abril. Como é possível, ouvindo na RTP África o seu primeiro-ministro falar dessa tal privatização, com um contrato assinado para 25 anos, onde a taxa que é dada ao Estado é 5%. Na altura, o Estado beneficiava de 65%. E nós dávamos aos Estados, com uma portaria de 1954, 3 a 2 bilhões e meio de dólares anual, receitas mal cobradas. Hoje, com a atualização do novo Código das Estradas, onde as coimas foram atualizadas, tudo indica que a receita já é mais. E eu esperava do senhor primeiro-ministro de que ajudava o sector a publicitar o tal documento que já foi publicado e já faz anos. O tal Código das Estradas. Houve uma carta aberta na mesa em que falava sobre esse tal documento e que não esperava da sua publicação. O diretor dos transportes levantou a ponta do véu sobre a falsificação das cartas e autorizações de condução em São Tomé e Príncipe. Que há duas instituições que emitem carta, a Direção de Transporte emite e as Forças Armadas emitem. Mas o carimbo da emissão da carta de condução, em contacto com o IMPT português, nós estamos a utilizar o carimbo CTA, que é a Comissão Técnica de Automobilismo. São carimbos que vêm da longa data. Essa é a nossa salvação. E o que é que acontece nas cartas falsas? Pegam na moeda de $1000, que tem o brasão santomense, põem sobre a carta e sai com o brasão santomense. E a IMPT já sabe, e já conhece a rede. Próprias pessoas que foram à comunicação social, de lugar semeiro a nosso nível, sabem. Quer dizer que a rede vem, então, mais do que o Ministério da Defesa? A rede já vem desde 2002, 2003, que vem feito isso. E depois, com a minha instalação, pôs-se o cobro. Aí sim estancou-se o processo. Estancou, mas é verdade que da forma como a nossa carta é feita, né? Hoje com a nova tecnologia de ponta e com a modernização, com todo o processo, podem escanear, podem fazer tudo. Mas nós remetemos ao governo um projeto de instituto sobre o processo. E quer dizer, senhora jornalista, eu não tenho medo, eu sei que isso vai me ficar caro a vida. O equipamento para a emissão da carta de condução, no seu total remetido ao governo, são 32 mil euros. O governo não pôs à disposição, mas compra carros a valores mais altos, que põem a circular que a 2, 3 dias podem estampar. Esqueceram. E nós, a Direção de Transporte, exigimos o governo que fizesse o mínimo e que exigisse do setor o máximo. Não o fizeram. Segundo ainda o ex-diretor dos transportes, um alto dirigente do Estado pode estar diretamente envolvido no processo de privatização da direção dos transportes terrestres. Diz-se que o jurista deste novo instituto, desta empresa privada que foi criada para gerir os serviços da direção dos transportes, seria um membro do governo. Confirma-se esta informação? Sabe, depois da minha demissão, eu comecei mais a preocupar com lotes e cuidar da minha vida pessoal. E eu não sei se é membro do governo ou não, mas só que da forma como é que as coisas foram desencadeadas, tudo indica que pode ser que sim. Porque, senhora jornalista, eu estou na direção de transporte desde 2006. Assisti muitas barreiras. O tal concessionário não vem hoje, vem desde 2003.
E a mesma carta é repetitiva. E a mesma pessoa. E a pessoa que eu estou a falar sabe. E depois da minha demissão, eu fui chamado para o gabinete dessa pessoa. Essa pessoa pertence ao governo? Pertence ao governo, com pelour alto. Fui chamado. Seria o primeiro-ministro? Eu não queria dizer que seria, mas sim é o senhor primeiro-ministro. Chamou. Estive no gabinete do senhor primeiro-ministro e falando sobre essa matéria. E que eu fui claro. Fui claro. Não tenho medo de perder a vida. Fui claro, disse ao senhor primeiro-ministro que houve falha do governo. Nós estamos num país democrático, vamos primar pela democracia. Houve falha, o governo deve retroceder. Uma entrevista que poderá acompanhar na íntegra na segunda parte do SDP em linha. Vamos para um breve intervalo, mas continue conectado no Andin Live. Com o Netphone 3G da CST, tem o mundo na ponta dos seus dedos. Envie e-mails, atualize o seu perfil Facebook, compre ou venda online, partilhe fotos, música, vídeos, pesquise, informe-se. Navegue na internet com o seu telemóvel 3G com 50% de desconto nos pacotes Netphone diário, semanal, mensal e mensal mais. Ligue agora para o 19300 ou visite uma loja CST. CST, sempre juntos. Estamos de volta para a segunda parte do SDP em linha. A Companhia São Tomense de Telecomunicações, CST, lançou nesta quarta-feira um novo serviço destinado aos estudantes. Trata-se do MOS CST, um tarifário especial para os estudantes. A CST irá financiar ainda o cartão de identificação do estudante, que passará a ser a identificação para o transporte escolar. No âmbito do protocolo existente entre a Companhia São Tomense de Telecomunicações CST e o Ministério da Educação, Cultura e Formação, foi lançado este novo serviço destinado aos alunos. Este serviço, ou melhor, este adendo ao protocolo, é composto em duas áreas. Por um lado, a oferta de um cartão de estudante a todos os estudantes de São Tomé, que é uma oferta da CST para o cartão oficial de estudante, permite não só identificar o aluno dentro da sua escola, mas também ser o cartão de suporte ao transporte escolar. É um cartão em PVC com fotografia do aluno, identificação da escola, do nome e também a possibilidade de identificar com vinheta o transporte escolar. E associado a esse cartão, nós estamos a lançar um tarifário que permite, exclusivo para estudantes menores de 25 anos, que permite a esses estudantes terem um preço especial de chamadas entre estudantes. Por apenas 10 mil dobras dia, os estudantes têm direito a 60 minutos e 60 SMS, e por outras 10 mil dobras dia permite também aos estudantes acederem à internet através do seu telemóvel. A iniciativa da CST foi bem acolhida pelo titular da Educação. Jorge Bom Jesus colocou o acento tônico no fator pesquisa, em que os alunos terão acesso a um conteúdo educativo ilimitado, disponível na internet através dos seus aparelhos telefônicos. Estamos numa operação ganhar-ganhar, em que toda a gente ganha, e com a CST, enquanto companhia de referência nessa área das tecnologias de informação e comunicação, não é? Portanto, ajuda-nos a modernizar, não é, o nosso sistema e, sobretudo, a facilitar a inclusão digital. É neste âmbito que, portanto, este protocolo é assinado. É um novo produto chamado cartão de estudante, portanto MOS, não é, para facilitar, baixar os custos, reduzir, não é, os custos de comunicação, os SMS, facilitar a comunicação portanto, alunos e com o exterior do país, mas tem também o condão de facilitar a pesquisa, não é? Assim eles vão poder também pesquisar, estudar mais, não é? Comunicar
mais estar ao corrente daquilo que acontece no mundo, aquilo que eu chamo de circular também nas grandes autoestradas, não é, da informação e da comunicação. Para os alunos é uma grande vantagem esta tarifa diferenciada, pois terão mais facilidade de comunicação com os colegas. Foi boa iniciativa, pensando nos alunos, assim vai ser melhor para a gente comunicar mais fácil, estar sempre na internet. Só acho que vai ser bom, os alunos vão gostar. E achas que este acesso à internet poderá vos ajudar também a pesquisar conteúdos? Muito, porque as pessoas daqui a hora no liceu vão crescer para a gente pesquisar coisas na internet, e os alunos que não têm isso, assim vai ser mais fácil. Ainda nesta vertente voltada aos jovens, a CST desenvolveu outras novidades que serão divulgadas brevemente, da qual faz parte uma música criada pelo grupo Os Vibrados. Fomos contactados para fazer uma música de uma campanha muito grande da CST, virada para os jovens, e então nós aceitamos o desafio. Eu desloquei-me a Portugal para gravar a música, juntamente com outros produtores lá de Portugal, e também para gravar o vídeo lá. Gravamos em vários sítios, Estado da Luz, nos estúdios, em vários sítios em Portugal. Depois, essa equipa que estava a gravar comigo lá, a equipa de uma empresa portuguesa, veio comigo no avião na sexta-feira passada e continuamos os trabalhos aqui de filmagem. Árduo, tínhamos que acordar sempre às 5 da manhã e terminar o trabalho lá para as 18 horas, e aquilo foi incansável até hoje. E eu nem sabia que o clipe ia sair hoje, porque aquilo foi tanto trabalho, mas como estamos a lidar com profissionais, eles conseguiram ter o clipe hoje para todo mundo ver, e garanto que, como está a ser e vai continuar a ser, um sucesso. Com este novo serviço, a CST pretende facilitar a comunicação entre os jovens e estudantes e promover a pesquisa através de um acesso mais rápido à internet. Quanto à confecção dos cartões de identificação do estudante, a recolha dos dados será da responsabilidade do Ministério da Educação, mas a confecção e impressão dos mesmos será da inteira responsabilidade da CST. O pavilhão Alda Espírito Santo, no Liceu Nacional, acolheu nesta quinta-feira uma palestra subordinada ao tema A Identidade Feminina e as Consequências da Gravidez na Adolescência. A palestra, organizada pelo Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero, INPG, insere-se nas comemorações da Semana da África no Liceu Nacional. As estatísticas indicam que em 2008 o Programa Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva registrou um total de 698 casos de gravidez na adolescência, um dado que tende a aumentar. Neste âmbito, esta palestra teve como objetivo sensibilizar as jovens adolescentes para os perigos de uma gravidez precoce. É do interesse do Instituto que seja promovido a igualdade e a equidade de género a nível nacional. Para que esta tarefa seja feita com coerência e para que alcancemos bons resultados, devemos ter as nossas meninas nas escolas e que elas só deem à luz no momento certo. Para que isto aconteça, devemos aconselhar, devemos educar, devemos envolver todos na sensibilização para com este fenômeno que vem crescendo grandemente na nossa sociedade. A gravidez precoce e a identidade feminina são dois fatores que se relacionam, tendo em conta que para que nós tenhamos a identidade feminina plena, as mulheres têm que se emanciparem, têm que conquistar os seus lugares. E essa conquista passa necessariamente pela educação, pela estabilidade emocional, física e intelectual, mental, né, para que todas possam galvanizar um futuro melhor, um futuro mais próspero. Algumas alunas do Liceu Nacional que estiveram presentes deram a sua opinião sobre o tema e aproveitaram para deixar um apelo. Como todos nós sabemos, uma adolescente ao se engravidar, ela corre o risco de perder o ano letivo, deixar de estudar,
para além da decepção na família, os familiares vão ficar tristes, decepcionados, ela também não vai ter condições suficientes, pode não ter condições suficientes para cuidar dessa criança e pode correr o risco de fazer o aborto, o que não é aconselhável, porque também vai pôr em risco a própria vida da mãe, ou seja, da adolescente. Eu acho que essas atividades são muito boas, muito valiosas, porque ao realizar essas atividades, eles transmitem mensagens para os jovens. Essas mensagens são muito boas, uma vez que vão instruí-los a escolherem um bom caminho, não é? Como uma forma de incentivá-los a terem bons resultados durante a sua vida, como pessoa e como aluno também. Eu espero que todas as meninas, antes de iniciarem terem a vida sexualmente ativa, que pensem bem naquilo que estão a fazer, porque para além do prazer, elas têm que pensar que não temos só que ver o lado prazeroso, temos que pensar também nas consequências que isso traz para nós. Temos que ver que, ao ter uma relação sexual, nós temos que utilizar métodos contraceptivos como forma de nos proteger, como forma de garantir que o nosso futuro não seja interrompido por uma gravidez indesejada. Eu queria dizer que é melhor evitar gravidez na adolescência para aquelas que já têm a vida sexual ativa, para fazer sexo com precaução, para não engravidar, porque é muito difícil. Por exemplo, uma jovem que é acostumada a sair para festas, os fins de semana está sempre nas festas, e se engravidar tem que ficar em casa para filho, amor, carrinho, e torna-se difícil para ela. A gravidez precoce está a tornar-se num fenómeno cada vez mais comum na sociedade santomense. O início precoce da vida sexual e a gravidez na adolescência são sérios problemas que vários programas educativos estão a abordar no sentido de encontrar formas de evitar mais casos destes. O processo de privatização da direção dos transportes tem gerado controvérsias entre a direção dos transportes, entre os funcionários e o governo. Recentemente, a notícia da exoneração do diretor veio à tona e os funcionários encontram-se em greve. Nos estúdios da Andim Live temos Olinto Neves, o diretor recém-exonerado da direção dos transportes, que vai nos ajudar a esclarecer estas questões em torno desta polêmica. Sr. diretor, boa noite. Ok, senhora jornalista, muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, gostaria de agradecer o canal And Live por ter lembrado do diretor dos transportes, porque depois da minha exoneração, até presente data, quer rádio, quer outras comunicações, não contactaram para saber da situação que se passa no país. Por isso, os meus agradecimentos. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e ajudar-nos também a esclarecer esta questão em torno deste assunto. E o que conduziu à exoneração do diretor dos transportes? Bom, só para dizer o seguinte, é que a minha exoneração enquanto diretor dos transportes, se nós vamos analisar de uma forma fria e prudente, podemos chegar ao ponto comum de que a minha exoneração é derivado do tal processo que está em curso, né, no nosso país sobre a privatização da direção dos transportes. E essa privatização, em que, enquanto, na altura, diretor, nunca partilhei, em momento nenhum, sobre essa questão da privatização, porque razões claras, objetivas, sendo São Tomé um Estado, não repúblicas de bananas, né, existem normas, regras, e as leis e as convenções, e São Tomé e Príncipe não foge dessas regras, porque ainda mais sendo membro da CPLP, deveríamos ter em conta que parte nenhuma do mundo privatiza as ações do Estado,
quer a emissão da carta de condução, a renovação, a emissão de matrículas, registros, questões ligadas à segurança rodoviária, né? Que todo esse pacote tem a ver com dados públicos do Estado que não pode estar na mão do privado. Então o processo por si só, ele já, enfim, fere alguma legitimidade? Fere, porque Santo Tomé é um Estado. Por que eu digo que fere? Porque no momento da execução desse processo, enquanto diretor dos transportes há 8 anos, não fui nem tido, nem achado nesses processos. Dizer que as coisas foram conduzidas de uma forma praticamente sem conhecimento. Não só da minha parte, como os sucessivos assessores dos ministros que fizeram pareceres vinculativos referente a esse processo sobre a privatização, que na altura já não revia a transparência sobre a forma como é que o concessionário expunha o seu processo de privatização. Okay. E diga-nos então, qual era o cenário, efetivamente, da direção dos transportes até o momento em que era diretor? A criação do Instituto Rodoviário extinguia a direção dos transportes, ou que atribuições eram específicas da direção dos transportes e que atribuições foram transferidas para este instituto privado? Bom, para dizer com toda a verdade, foi aprovado a Lei 4/2013, que é o Código da Estrada, aprovado pela Assembleia Nacional, promulgado pelo Presidente da República, que está claro quais são as competências e deveres da direção dos transportes. Está claro. E os deveres e a competência da direção do transporte passam pelas ações que foram entregues ao concessionário, que é a emissão da carta de condução, a renovação, a emissão da matrícula, registro de propriedade, até a segurança rodoviária. Daí que nós ficamos tristes a ver essa situação. Como é que se pode criar um decreto quando existe uma lei-mãe sobre essa matéria? E enquanto diretor dos transportes, tinha conhecimento desse processo ou só chegou a saber, só chegou a ter conhecimento já no fim, quando o Instituto já havia sido criado? Só tomei o conhecimento da minha demissão. Tomei o conhecimento da minha demissão porque o concessionário, que é o tal português, deixou a orientação aos tutelares das pastas, né, de que o Olinto Neves não poderia fazer parte, porque era o contraditório, né, sobre esse efeito. E daí vem a minha demissão, razões pela qual, até agora, eu quero ser claro, não estou aborrecido pela minha demissão, porque geralmente essas funções são funções que nós ocupamos enquanto em comissão de serviço. Pode dar por fim a qualquer momento, mas o que me preocupa, como é que é a ação dos Estados, base de dados públicos, estar à mão do privado. É essa a razão simples. E, neste momento, os funcionários da direção dos transportes estão numa greve por tempo indeterminado. Se revê nos motivos que levaram os funcionários a pararem os seus serviços, a criarem, enfim, a entrarem em greve? Bom, só para dizer o seguinte, os funcionários sentiram-se e viram de que, de uma forma unânime, que o governo pecou quanto a esta matéria.
porque nós estamos num país democrático, em que recentemente houve um Fórum Nacional sobre o Diálogo Nacional, e nós esperávamos que o governo poderia buscar uma forma consensual sobre o aspecto para remeter essa situação. Porque em situações de conflitos sobre a questão de emissão de carta de condução, não é o privado a responder sobre a questão da emissão de carta. Muito recentemente, a São Tomé e Príncipe ganhou a lei sobre a reciprocidade da carta, em que a nossa carta hoje tange níveis internacionais. É questão do Estado e não pode estar na mão do privado. Enquanto a direção dos transportes pactuou sobre essa normalidade enquanto órgão da gestão do Estado, sobre a normalização desses processos. Mas é verdade que são situações que deixam-nos preocupados. Preocupados, sim, como cidadão nacional, porque o tal concessionário já oferia de um despacho, né? já oferia de um despacho que dava exclusividade a nível nacional sobre a questão dos exames. É o diário número 16, de 26 de agosto de 2003, em que o tal concessionário pediu exclusividade e foi cedido pelo governo de São Tomé para a realização dos exames, quer na cidade de São Tomé, quer na cidade do Príncipe. Mas é verdade que nada o fez. E já na altura, quando pediu o processo, já falava das falsificações de carta de condução. Concorda, enquanto diretor da Direção dos Transportes, concorda com a forma como este processo de privatização foi conduzido? Eu, para dizer a verdade, eu tenho a minha forma de ver as coisas. Quem não deve, não teme. Né? E há 8 anos que estou nessa direção, é só para fazer referência na Convenção de Genebra de 1949. Depois sucedeu a Convenção de Paris de 24 de abril de 1926, em que esteve o governo português, que foi presidido pelo Francisco Higino Craveiro Lopes, em 26 de novembro de 1954, definiu claramente a ação do Estado, defendeu o seu território. A ação do Estado deve ser gerida por Estado. E hoje nós estamos a assistir a essa situação, que não é nada abonatório para o Estado de São Tomé, é lesivo. Agora vejamos, cria-se um instituto a concessionário, onde as cláusulas não são visíveis. Não se lançou concurso público, não se chamou. Existem pareceres dos assessores, das pessoas com algum gabarito na nossa praça pública, que chamou a atenção ao governo nessa matéria. Por que não? Por que não? Mais ainda, às vezes a gente tem que rir, porque o tal concessionário, que já tinha exclusividade em 2003, 2004, a minha idade naquela altura era praticamente ainda um pouco mais jovem. Os políticos da nossa praça sabiam que vinham muitos estrangeiros para São Tomé em curta duração para fazer carta. Sabe-se lá. Fica entre aspas. E já agora, concorda com a argumentação apresentada pelo governo para a criação do Instituto, que é de dar mais, enfim, conferir mais legitimidade e tornar as cartas. Mencionou-se a questão da falsificação das cartas de condução e a questão de diminuição da sinistralidade. Concorda com este argumento? Não. A criação do Instituto vem pôr cobro a todas essas situações que o governo apresenta-se como irregulares que acontecem neste momento na direção dos transportes? Eu quero ser claramente que eu não concordo. Ao ouvir a explanação do Sr. Primeiro-Ministro na RTP África, a falar que esse processo é dele e que vem diminuir a sinistralidade, é falsa questão. A sinistralidade não diminui, porque a carta de São Tomé deixa de ser feita em São Tomé, passa a ser feita numa casa de moeda em Lisboa,
sem assinatura, depois para vir em São Tomé. Isso não reduz a sinistralidade. Para nós reduzirmos a sinistralidade, passa por um programa, quer a nível da TVS, quer a nível da Rádio Nacional, de forma a incutir aos utentes que circulam na nossa via rodoviária quais são os procedimentos. Hoje já assistimos na nossa praça pública, temos uma via esburacada, falta de sinalização, falta de iluminação, curvas em cima das curvas. Temos condutores que já fizeram carta de 50, 60 anos, que já não refletem as atualizações do novo Código da Estrada. O uso abusivo de álcool, o uso de droga, são desses aspectos que deveria o seu primeiro-ministro refletir e criar um programa que já estava iminente de ser feito, que foi praticamente morto o programa, a não divulgação desse processo. Não é pelo feito da redução da sinistralidade, na redução da carta, é que faz com que reduza a sinistralidade. Passa pela mudança da mentalidade dos utentes que circulam na via rodoviária. É esse que o seu primeiro-ministro deveria percentuar. Depois, outra questão que tem que ficar bem clara: não é só a Direção de Transporte que emite a carta de condução. Existe também o Ministério da Defesa que emite a carta de condução. E é bom que nós apuremos a veracidade. Na entrevista à Rádio Nacional, tive o cuidado de ouvir atentamente os sucessivos ministros que foram dados as entrevistas nessa matéria. O visto que é aplicado nos negócios estrangeiros, que é o visto... a memória não estou a ver a questão... que é aplicado nos documentos para que tenha validade lá fora, né? A autenticação. A autenticação já é falso. Já é falso. Será que vão privatizar os negócios estrangeiros? O Ministério da Educação, os cartórios, existem. Mesmo a nível das Forças Armadas, existem muitas documentações. Então, para a gente que tem essa responsabilidade, investido de poderes, tem que ser prudente na comunicação social para saber o que deve falar. Recentemente, ouvi o secretário-geral da Comunicação dizer que as pessoas difamam o país, dizem mal do país, mas nós internamente, pessoas com poderes, que ocupam pelouros dos Estados, estamos a difamar o país. Então, quem somos? De que república nós somos? Recentemente, o titular do Ministério que tutela, neste momento, a direção dos transportes, afirmou também que, enfim, a privatização, né, este Instituto Rodoviário viria a pôr cobro a este processo de falsificação das emissões de cartas de condução. Enquanto diretor da direção dos transportes, como vê a forma como o titular da pasta tem lidado com esta questão, lidado com a própria questão da reivindicação dos funcionários que disseram que não tiveram feedback, não tiveram resposta e que acabou culminando com a greve? Como é que vê esta forma como o governo, representado pelo titular da pasta, tem lidado com a questão da direção dos transportes? É que, permita-me, senhora jornalista, eu não quero tirar a pedra para a telha do outro, porque faltou verdade o titular da pasta. Porque a direção dos transportes pertencia ao Ministério das Obras Públicas e Recursos Naturais e Meio Ambiente. E essa passagem foi feita em 2013, salvo erro, em mês de fevereiro, março. E eu acho que o titular da pasta deveria inteirar-se mais dentro do processo para saber o que enferma o sector, né? Porque a direção dos transportes vivia sobre uma portaria
da época colonial de 1954, só foi revogada na Lei 4 de 2013, foi revogada em 2013. E então, cabia ao titular da pasta fazer esses enquadramentos, para depois saber que passos a dar. A questão da falsificação de cartas é uma falsa questão, porque em 2009 ou 2008, a Direção de Transporte desencadeou uma operação, conjuntamente com a PIC, e conseguimos deter as pessoas que fazem a falsificação da carta. E na altura, o diretor da PIC foi o Sr. Lázaro Afonso. Foi uma operação desencadeada. Mas é verdade que estamos num país que se pode dizer situações sine qua non. E as coisas passaram. Passaram. Porque as cartas falsas, o que disse a senhora ministro que é negócio, não negócio, poderá vir ser agora um negócio. Por falar nisso, diz-se que o jurista deste novo instituto, desta empresa privada que foi criada para gerir os serviços da direção dos transportes, seria um membro do governo. Confirma-se esta informação? Sabe, depois da minha demissão, eu comecei mais a preocupar com lotes e cuidar da minha vida pessoal. E eu não sei se é membro do governo ou não, mas só que da forma como é que as coisas foram desencadeadas, tudo indica que pode ser que sim. Porque, senhora jornalista, eu estou na direção de transporte desde 2006. Assisti muitas barreiras. O tal concessionário não vem hoje, vem desde 2003. E a mesma carta é repetitiva. E a mesma pessoa. E a pessoa que eu estou a falar sabe. E depois da minha demissão, eu fui chamado para o gabinete dessa pessoa. Essa pessoa pertence ao governo? Pertence ao governo, com pelour alto. Fui chamado. Seria o primeiro-ministro? Eu não queria dizer que seria, mas sim é o senhor primeiro-ministro. Chamou, estive no gabinete do senhor primeiro-ministro e falando sobre essa matéria. E que eu fui claro. Fui claro. Não tenho medo de perder a vida. Fui claro, disse ao Sr. Primeiro-Ministro que houve falha do governo. Nós estamos num país democrático, vamos primar pela democracia. Houve falha, o governo deve retroceder. Né? Nós somos membros da CPLP. Né? Antes da minha demissão, houve membros da União Europeia que disse que ia suprir alguns financiamentos, tendo em conta que eles não revêem o privado nessas ações. Assinou-se o projeto de guichê único como é MCC, né? Sobre, digamos, as tramitações mais ligeiras sobre as questões das viaturas, que levam muito tempo na sua desalfandegação. Foi discutido. Eu fui recebido por membros antes e que disseram que iam fazer qualquer coisa, iam suprir o tal financiamento. Quer dizer, a partida, né, nós estamos a violar as emendações da União Europeia. E é aí que eu fico triste, né? Que os partidos da Troika que sustentam o tal governo deveriam chamar o Sr. Gabriel Costa. Dizer que ou falha, o erro é humano. Enquanto membro do MDFM, chegou a colocar isso ao seu partido? Não, eu quero deixar claro aqui, perante a senhora jornalista. Eu não chego a fazer essa mistura serviço e partido. Eu estou em comissão de serviço para servir a nação. E é lá onde devo exercer
com toda a lealdade aquilo que é me atribuído. Agora, questões partidárias é diferente, porque nós estamos para servir a nação. Tudo que é em benefício. Ora, disse bem, para servir a nação. Como é possível, ouvindo na RTP África o seu primeiro-ministro falar dessa tal privatização, com um contrato assinado para 25 anos, onde a taxa que é dada ao Estado é 5%. Na altura, o Estado beneficiava de 65%. E nós dávamos aos Estados, com uma portaria de 1954, 3 a 2 bilhões e meio de dólares anual, receitas mal cobradas. Hoje, com a atualização do novo Código das Estradas, onde as coimas foram atualizadas, tudo indica que a receita já é mais. E eu esperava do senhor primeiro-ministro de que ajudava o sector a publicitar o tal documento que já foi publicado e já faz anos. O tal Código das Estradas. Houve uma carta aberta na mesa em que falava sobre esse tal documento e que não esperava da sua publicação. Há aí um conflito de interesse, então, do senhor primeiro-ministro? Senhora jornalista, sabe, o país é pequeno. Só, como diz, eu não quero ser religioso, mas só o Senhor de Cristo é que sabe. Porque se apontar dele ou agradecer ao primeiro-ministro, ele iria dizer que não. Mas ele sabe entre si o seu erro. Como alguém experiente, né, que esteve durante 8 anos na direção dos transportes, a criação deste Instituto Rodoviário, então, é prejudicial, digamos assim, para o país e para os utentes dos serviços que a direção dos transportes... Não, é prejudicial. É prejudicial, porque se nós vamos ver na cláusula dos contratos, porque os santomenses têm que começar a ler os documentos. Há a passagem do contrato neste documento, de que depois de dar a concessionário todos os poderes, né, num dos artigos, não estou a ver, que o santomense tem que começar a viabilizar visto de curta duração para os portugueses que vêm para o efeito. Isso quer dizer que, enquanto eu vou a Lisboa ou qualquer paragem, se não tiver visto de residência, não consigo fazer troca nem carta de condução, aqui já prevê, eu entro hoje em Santo Tomé, já devo ter visto para efeito de concessão desse expediente. Não só, muitos outros aspectos que vêm no contrato. Muitos outros aspectos. E para dizer que eu falo com a senhora jornalista abertamente, sem nervo, porque quando eu vejo outras entidades a falarem com uma ação muito fervescente, quem não deve não teme. E eu espero que que querem fazer auditoria ou sindicância, que façam, para nós apurarmos quem. Porque nós temos dois sistemas. Como eu disse na minha intervenção após, que há duas instituições que emitem carta, a Direção de Transporte emite e as Forças Armadas emite. Mas o carimbo da emissão da carta de condução, em contacto com o IMPT português, nós estamos a utilizar o carimbo CTA, que é a Comissão Técnica de Automobilismo. São carimbos que vêm da longa data. Essa é a nossa salvação. E o que acontece nas cartas falsas? Pegam na moeda de $1000, que tem o brasão santomense, põem sobre a carta e saem com o brasão santomense. E a IMPT já sabe, e já conhece a rede. Próprias pessoas que foram à comunicação social, de lugar semeiro a nosso nível, sabe. Quer dizer que a rede vem, então, mais do que o Ministério da Defesa? A rede já vem desde 2002, 2003.
que vem feito isso. E depois, com a minha instalação, pôs-se o cobro. Aí sim estancou-se o processo. Estancou, mas é verdade que da forma como a nossa carta é feita, né? Hoje com a nova tecnologia de ponta e com a modernização, com todo o processo, podem escanear, podem fazer tudo. Mas nós remetemos ao governo um projeto de instituto sobre o processo. E quer dizer, senhora jornalista, eu não tenho medo, eu sei que isso vai me ficar caro a vida. O equipamento para a emissão da carta de condução, no seu total remetido ao governo, são 32 mil euros. O governo não pôs à disposição, mas compra carros a valores mais altos, que põem a circular, que a 2, 3 dias podem estampar. Esqueceram. E nós, a direção de transporte, exigimos ao governo que fizesse o mínimo e que exigisse do sector o máximo. Não o fizeram. E agora, para concluir mesmo, senhor diretor, que reflexão então se pode fazer diante de todas estas informações e diante da situação atual e real que se tem hoje na direção dos transportes? Eu diria à senhora jornalista o seguinte, tendo em conta a nossa dimensão, tendo em conta o nosso país, a nossa pequenez, eu acho que temos que buscar o diálogo para buscar o bom senso. Mão de ferro do governo não resulta, né? Não resulta, porque eu sei que o governo está consciente que cometeu erros de procedimentos, porque ao legislar essa matéria tinha que pedir assentimento à Assembleia. Não o fez. Fez só a revalia. São questões do Estado, são questões nacional, porque agora aprovou-se, vão emitir carta de condução. Qual é a tonalidade, qual é a cor, qual é a brasão, qual é o modelo, qual é o comprimento, que tal? Não pode ser governo na matéria do governo. O governo pode ser matéria do governo a legislar, mas ele tem que submeter essa Assembleia para apreciação, para depois submeter à Presidente da República. Está claro. Nada fizeram. Por isso, o meu apelo, eu não quero deixar que eu sou, digamos, a pessoa que quer dar moral aos decisores políticos, mas é só de dizer que o governo tem que buscar formas mais plausíveis para a melhor solução do processo. Porque eu quero dizer, senhora jornalista, com toda a verdade, faz uma fiscalização maior à direção dos transportes. Os instrumentos que estão a instalar na direção de transportes já estão arcaicos, fora de prazo. O Windows 2007 já não está em uso. Então, o governo tem que fazer reflexão. Eu, nesse momento, já não sou diretor. E muitas transformações foram feitas e praticamente da forma como eu fui demitido para o que eu fiz a nível da direção dos transportes. A sua exoneração data exatamente de quando? De 2 de abril. 2 de abril. E por que só agora essa informação veio ao público? Senhora jornalista, o país que nós temos. Confesso o país que nós temos. Graças à RTP, que sentiu, perguntou, porque a própria TVS, outras instituições, ninguém fez. Eu não sei se é poder das forças, ou porque a forma como é que o país está a seguir, ou porque falta de autoridade do Estado. Mas se fosse um mal que o Olinto Neves cometeu, seria crucificado de imediato. Havia todas as antenas das comunicações para revelar que eu sou um dilapidador, não sou. Eu estou firme, estou consciente que os 8 anos ganhei, aprendi, também deixei erros, deixei falhas, porque o justo não existe. Sai com o sentimento de dever cumprido? E muito cumprido. E que desse dever cumprido
faltava a parte do Estado para nós chegarmos objetivos que nos quer nos procunhar. É esse que a gente esperava do Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Olinto Neves, muito obrigada por este esclarecimento. Desejamos-lhe sucesso e, enfim, continue e tenha muita sorte na sua caminhada. E obrigada por a senhora jornalista também, eu quero deixar um grande apreço pela amabilidade, pela coragem que teve de fazer essas perguntas, que vai custar caro mais tarde da minha vida, porque esse país não mata quente, mata frio, mas seja como for, nós somos santomenses. Ok, muito obrigada. Ok. E assim concluímos mais uma edição do STP em Linha. Estaremos de volta amanhã aqui no quinteglange.com. Espero por si. Boa noite e até amanhã.